Projeto de Vida 2022. Olá, muito bom dia a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé nesta quinta-feira, hoje dia 6 de janeiro de 2022. Estamos vivendo essa fé, o projeto de vida, determinando a grande vitória em favor da sua vida, da sua casa e da sua família. Esse ano, o projeto de vida, onde estamos imbuídos, e Deus tem abençoado poderosamente, falando a respeito o poder do sacrifício. E a Bíblia diz, um texto que está lá em Hebreus capítulo 11, o verso 3 em diante: e pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que se não vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. O sacrifício que Abel fez. Por isso, nós estamos vivendo essa fé. O altar do sacrifício. Os homens que venceram passaram pelo altar. Nós estamos hoje na sexta noite, no sexto dia que nós estamos clamando. Há muitas pessoas que não crê, mas isso não é para quem não crê, isso é para aquele que crê, isso é para aquele que tem fé. Isso é para aquele que quer mudança de vida. Assim como a palavra de Deus diz que Abraão, Isaac e Jacó levantaram o altar e sacrificaram a Deus. Salomão levantou o altar e sacrificou a Deus. Davi levantou o altar e sacrificou a Deus. Gideão levantou o altar e sacrificou a Deus. Ana subiu no cume do outeiro do monte e levantou o altar e sacrificou a Deus. Elias subiu o cume do Carmelo e sacrificou a Deus. Homens e mulheres que marcaram a sua época, que marcaram as suas vidas e deixaram um legado de fé, uma história de homens vitoriosos e mulheres vitoriosas. Agora é a nossa vez. Você que me acompanha o programa Palavra de Fé, você que está ouvindo neste momento, Deus está falando contigo através desta palavra. Não importa o tamanho da dificuldade. De repente você passou anos e anos, um passo para frente e um para trás. Há muitas pessoas que Deus tem abençoado, que tem usado a sua fé, que estão determinadas e Deus tem se manifestado. Por isso, esse é o tempo que nós vamos estar na presença de Deus. Então, aqui a pouco, às 20 horas, nós vamos iniciar muito forte, é a penúltima noite. E amanhã à noite nós vamos fazer o grande encerramento, passando pelo altar, onde nós vamos também celebrar a ceia da vitória, a ceia da conquista. A Bíblia diz que quando o povo saiu da escravidão, eles banquetearam. Amanhã à noite nós vamos banquetear, porque cremos que a vitória é certa nas nossas vidas. Nós cremos que a vitória é certa na nossa casa, no nosso lar e na nossa família. Nós estamos determinando no nome do Senhor Jesus, porque a bênção do Senhor, ela permanece na minha e na tua vida. Eu vou um breve intervalo e já voltamos. Projeto de Vida 2022. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia.
Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Projeto de Vida 2022. Muito bem, estamos de volta falando desse grande projeto que estamos imbuídos, e também daqui a pouquinho se vai acompanhar a palavra, aquilo que aconteceu na terceira noite do Projeto de Vida. Uma palavra que vem ao encontro do seu coração, uma palavra que vem para trazer mais fé, determinação e ousadia, porque só vence aquele que tem fé, só vence aquele que é determinado, aquele que se lança no altar é que vence. Por isso os homens que venceram foram os que se lançaram no altar. Acompanhe comigo o que aconteceu na terceira noite deste Projeto de Vida. Projeto de Vida 2022. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, diz o texto: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. O versos 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Elias chega diante de uma grande situação, aonde o povo estava servindo outros deuses, servindo a Baal. E Elias então chega diante daquele povo. No mesmo livro que li, no capítulo 17, a Bíblia diz que ele era um morador de Gileade, e ele chega diante do povo por uma ordem divina, vindo do próprio Deus, e disse: olha, não vai mais haver chuva sobre a face da terra, não vai mais haver nem orvalho sobre a face da terra, porquanto estão servindo outros deuses. E Elias chega diante do povo e diz: olha, não vai mais haver chuva. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio não houve chuva. Você tem visto aí os dias que não chove, e o grande problema. Imagine comigo 3 anos e meio sem chuva. Como estava o estado daquele povo? Como estava a situação daquele povo? E Elias então, a Bíblia diz que ele é sustentado pelo próprio Deus. Deus disse para ele: Elias, se retira e você vai beber do riacho do Querite. E também o pássaro vai levar pão e carne para você, Elias. Porque todo aquele que está com a sua vida no altar, pode vir o que vier, mas Deus sempre acha uma forma de sustentar. Por isso que vale a pena estar na presença de Deus no altar. Porque aquele que está enraizado no altar, na presença de Deus, ele não teme os problemas que poderão vir, as dificuldades que virão, ou aquilo que pode estar acontecendo, porque a fé dele está em Cristo Jesus, enraizada no altar. Elias estava dessa forma, e Deus então vai conduzindo Elias. Elias come e bebe, os dias vão se passando, a Bíblia diz que o ribeiro seca, e Deus orienta ele à casa de uma viúva. Parece loucura as orientações de Deus, porque viúva naqueles dias era sinal de dependência, de miséria, de fracasso. E quando esse homem chega na casa da viúva, além de ser os dias dificultosos, ela está buscando gravetos para fazer
fazer um bolo, e ela disse que faria aquele bolo e depois ela morreria de fome. E o homem de Deus, o profeta, chega até ali, Elias, que está com a sua vida no altar. E eu fico pensando muitas vezes a coragem de Elias, porque quando o homem está direcionado por Deus, ele fala, ele tem coragem, ele tem ânimo de chegar diante de uma mulher onde ela não tem nada, simplesmente alguns gravetos, para ir fazer o último bolo para comer e depois morrer de fome. E chega o homem de Deus e diz: faz primeiro para mim o bolo. Você consegue imaginar isso? Faz primeiro para mim o bolo. Aquela mulher ouve e ela vai para dentro da sua casa, faz o bolo e traz para aquele homem. E também traz água. Se 3 anos que não chovia, imagine quanto custaria um copo de água. Aquela mulher estava vivendo os seus últimos momentos. E Elias olha para aquela mulher e diz: nunca vai faltar a farinha na tua panela, e nunca vai faltar azeite na tua botija. E tudo que tem começo tem meio e tem fim. E agora, chegando-se o momento que Elias precisa se apresentar diante de quem? De Acabe. Acabe era perverso, servia a Baal, outros deuses, as suas próprias paixões. E chega diante de Baal, e Baal está irritado. Ou seja, aquele povo está irritado, porque diziam que era por causa de Elias que não havia chuva, era por causa de Elias que estavam passando necessidade. E diante daquele povo, a Bíblia diz então que eles resolveram, conversando, de subir o cume do monte, um lugar especial, e ali levantar 2 altares. Levantaria-se ali o altar a Baal, e levantaria ali-se o altar de Elias. A Bíblia diz que era 400 profetas de Acera e 450 de Baal, ou 450 de Baal e 400 de Acera, 850 homens. Elias estava sozinho, não tinha mais ninguém com Elias. Há muitas pessoas que estão aqui nessa noite que você se encontra sozinho, não tem ninguém por você. Elias estava sozinho, não tinha ninguém humanamente com ele, mas tinha o dono da bênção, o dono da vitória estava com Elias. Eu quero trazer uma motivação para você nessa noite. Não tem ninguém por você, mas o Deus cuja presença nós estamos, Ele está trabalhando para você, porque a Bíblia diz, Isaías 64, versículo 4, que Ele trabalha para aquele que nele espera. Se tem alguém que espera nele nessa noite, Ele está fazendo algo para tua vida, para tua casa. 2022 é o ano da tua vitória. A Bíblia diz que subir o cume do monte, estava lá aquele povo que servia a Baal, os profetas, e também estava Elias sozinho, não havia ninguém com Elias. E levantaram um altar no cume do outeiro, lugar conveniente, como falei na noite de ontem. E estava naquele lugar, e reuniram-se os profetas, e ali eles levaram, a Bíblia diz que 2 bezerros. Um bezerro era para Acabe e os profetas de Baal, e um bezerro para Elias. Chegaram em cima do cume do monte, levantaram o altar e começaram, diante dos seus costumes e tradições, invocar o seu Deus de letra minúscula. E a Bíblia diz que chegando perto do meio-dia, nada acontecia, e eles estavam ali se retalhando com facas e lancetes. E a Bíblia diz que eles invocavam o seu Deus e nada acontecia. E perto das 3 horas da tarde, nada tinha acontecido. Então chegou a vez de Elias. E a Bíblia diz que Elias, ele levanta o altar. Elias restaurou o altar. Elias pega as pedras. Eu fico imaginando a cena, a fé desse homem, 850 pessoas olhando os profetas, e Elias passando a mão numa pedra
aruma de um lado, aruma de outro. Estava ali aqueles que queriam a derrota de Elias. De repente você se arrumou para vir para cá nessa noite, e aqueles que querem a tua derrota olhando, dizendo não vai dar certo, e sempre está na igreja e nada acontece. Os profetas de Baal estão do lado de fora, secando a tua vida, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, a tua casa, os teus negócios, e querem a tua falência. Pastor, eu tenho amigo. Elias não tinha amigo. Por isso Jesus disse: a quem chamais de amigo? Elias prepara o altar, prepara a lenha, imola o bezerro e coloca em cima daquele altar. Aquela cena está vista aos olhos de todos. Ninguém tinha sentido nada, porque fé não é sentimento e nem emoção. Fé é determinação, ousadia e crença em Cristo Jesus. Estou fazendo porque eu creio. Estou fazendo porque eu sei que Deus é o Deus que me responde, porque é o Deus que se manifesta. Prepara o altar, coloca o bezerro em cima. E Elias então diz aos servos: tragam 4 cântaros de água. Água da onde? Se era uma seca, 3 anos e meio que não havia chuva. Mas traga água. Abriu a valeta, o rego ao redor. Sacrifício que nada lhe custa não tem valor. O sacrifício de Elias lhe custava. Psicologicamente e emocionalmente era um abalo, porque tinha 850 pessoas olhando para ele, esperando a derrota. Está ele determinado, pega as pedras, começa a colocar as pedras. Sacrifício, esforço físico, determinação, ousadia, desejo de vencer. Não importa o que vão falar de mim, porque eu nasci para vencer, e a minha história quem faz não é os outros, sou eu. Prepara as pedras, sacrifício. Pega no picão, estou conjecturando o texto para fazer a verga, o reco, e cavoca. Está suado, não come o pão da preguiça. Determina, traz a água, larga a água em cima da lenha. Lenha molhada pega fogo? Muito difícil, né? Seco, 3 anos e meio sem chuva, pega fogo. Agora traga água, porque fé em Cristo não tem dúvida. Traz a água para molhar aqui, porque se não trazer água vão dizer que a lenha pegou fogo, porque faz 3 anos e meio que não chove. 3 anos e meio, esfregar uma madeira na outra é capaz de pegar fogo, mas está molhada. Traga água e coloca a água em cima da lenha, molha tudo. E a Bíblia diz que encheu a verga, o rego que estava ao redor. Sacrifício, eu vou repetir que não tem custo, para nada serve. Elias chegou diante de Deus com o seu projeto, com os seus sonhos, para se tornar realidade, para mudar sua história e escrever uma história. Porque eu e você não estamos aqui para contar a história de ninguém, nós estamos aqui para fazer a nossa história e contar a nossa história. Elias, chega o momento, a Bíblia diz que ele se curva. Você imagine, vamos fazer uma conjectura, 850 pessoas na praça ou ali no estádio. Você levanta o altar, e agora a Bíblia diz que Elias se curva. Elias se curva diante o Deus cuja presença ele está. Quando nós queremos realizar o nosso sonho, o nosso projeto, e quando nós chegamos diante de Deus e nós se curvamos, quando nós se curvamos, se é que ele estava sentado no trono, ele se coloca de pé.
porque jamais ele vê um filho dobrado, curvado, e vai ficar sem resposta. Ele se coloca de pé, e Elias invoca o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele invoca o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor tem visto a afronta dos profetas de Baal. O Senhor tem visto a situação que eu me encontro. Então responde-me, Senhor, com fogo, porque o Deus que responder com fogo será o nosso Deus. E a Bíblia diz que respondeu o Senhor com fogo, lambeu o sacrifício, o bezerro, levou embora a lenha, lambeu, as pedras consumiu, a água que estava no rego, o fogo lambeu. O sacrifício chegou diante de Deus. Aquilo que era tortura, aquilo que passava a ser destruição, falência, miséria, derrota, agora virou a página. O Deus Todo-Poderoso responde para Elias, e Elias desce de cima do cume do outeiro do monte, carregando a vitória nos braços. O que é isso, pastor? O altar está pronto. Quando você passar pelo altar, é você e Deus. Quando você invocar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai sair de cabeça erguida. 2022, você vai andar de cabeça erguida, porque todas as mazelas e misérias que foi lançada contra a tua vida, elas não vão perdurar, elas não vão ficar. Não importa o que falaram, o que disseram, porque você tem sonho, você tem projeto. Você não veio brincar de fé. Esses homens não brincaram de fé. Estavam sozinhos diante dos fatos, porque na hora da dificuldade você não tem ninguém por você. Você se encontra sozinho diante dos fatos. Quando você passar pelo altar, não é o pastor da Igreja Luz do Mundo que vai mudar a tua história, não é a placa da igreja que vai mudar a tua história, não é a religião que vai mudar a tua história, mas é a tua fé que vai mudar a tua história. Vai levantar você do pó, da cinza, e vai colocar você em lugares altos. Quem crê que vai para lugares altos, se coloca de pé nessa noite. Tome posse da tua vitória. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Aleluia. Elias desce do cume do outeiro, do lugar alto, aonde estava o sacrifício, e ele vem carregando a vitória, ele vem carregando a bênção, ele vem carregando o milagre. Aqueles que queriam a morte dele, aqueles que queriam a destruição, aqueles que queriam a falência dele, eles passam agora a não existir mais, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que muda história, que vira a página. Ele virou a página de Elias, e Elias desce do monte e perdura o legado de Elias até o dia de hoje. A vida dele foi transformada através da sua fé. Nós estamos vivendo um tempo onde há um grande esfriamento na igreja do Senhor Jesus, a igreja sobre a face da terra, o grande esfriamento. E se nós não ficarmos firmes, determinados, e usarmos a nossa fé, muitas pessoas vão se voltar a Baal, ou seja, muitas pessoas vão abandonar.
Agora aquele que permanece firme e determinado, com certeza ele vai descer e vai levar a vitória, vai levar a bênção, vai levar o milagre, porque o nosso Deus não mudou. Que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Com toda a sua fé profetiza, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar, vai virar, vai virar a página da minha história, meu Deus, vai virar. Projeto de Vida 2022. Você acabou de acompanhar aquilo que aconteceu, a palavra que vem tocando os corações, as vidas. Por isso, hoje, à sexta-noite, você pode ainda, em nome do Senhor Jesus, projetar a sua vida, projetar o ano de 2022 para você e para a sua família. E determinar, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de servir a Deus. Eu vou um breve intervalo, prepare aí o seu copo com água e eu já volto para orar. Projeto de Vida 2022. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Muito bem, estamos de volta ao momento da oração. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, eu estou consagrando esta água. Assim que esta pessoa beber, Pai, ela seja liberta, curada e transformada. Bênçãos aconteça na vida desta pessoa. Eu determino isso em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que este ano, meu Deus, as portas estão abertas para esta pessoa. Aonde chega a minha voz, Espírito Santo, toca com o teu poder agora. Toca, meu Pai, aonde tem uma pessoa com fé determinada e ela receba o milagre, ela receba a bênção. Eu estou determinando e profetizando em nome do Senhor Jesus. E eu venho consagrar esta água, meu Deus, e abençoar assim que esta pessoa beber, ela seja curada e transformada. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água, receba a tua vitória, creia no milagre. Não esqueça, hoje, 20 horas, é a penúltima noite, a sexta noite, nós vamos passar pelo altar, o altar da diferença, o altar do milagre e o altar da conquista. Eu te espero de braços abertos, em nome de Jesus. Até lá, Deus abençoe a todos.